Saudações a todos! Vamos buscar para nossa reflexão, novamente no livro Jesus e Nós, a terceira mensagem psicofônica de Dr. Bezerra de Menezes, através do médium Divaldo Franco. Meus filhos, Deus vos abençoe. Ao sol esplendente da nova era aglutinam-se as forças do bem, direcionando os destinos para a imortalidade. As forças ciclópicas das graves transformações planetárias do ponto de vista físico e sob a diretriz moral demonstram que vivemos na Terra gloriosa a fase predita no Evangelho, inaugurando o mundo de amanhã. Desafios repontam, dores que parecem superlativas ameaçam. Disparates trabalhados no desequilíbrio mental e emocional das pessoas avançam aplaudidos. Quando são críveis de ridículo, qual se os valores éticos de enobrecimento da humanidade cedessem lugar aos deslates da loucura. É natural, meus filhos. Então ele está dizendo que toda essa inversão de valores, tudo isso que percebemos num grau muito grande, né? Como ele fala aqui, as dores parecem superlativas, disparates trabalhados no desequilíbrio mental e emocional das pessoas são aplaudidos, né? Então, toda essa inversão, ele coloca, é natural, meus filhos. Então, vamos ver. A meia-noite simboliza o clímax da treva, e um segundo após já é madrugada, embora ainda reinando as sombras. Exultai, porque viveis esse contexto grave no qual podeis desembaraçar-vos dos cipoais que vos vêm retendo na retaguarda. Agradecei a Deus a honra da fé libertadora ante as situações lamentáveis e dolorosas. O Senhor da vinha e da vida promete nunca nos abandonar, mas é indispensável que lhe permaneçamos fiéis, sintonizados com as suas diretrizes de equidade e de justiça. Bendizei os momentos menos felizes, porque vos ajudam a valorizar os gloriosos. E cumprindo com os deveres assumidos antes do berço, chegareis ao portal de cinza e de lama, não com a roupagem de vencidos, mas com as asas angelicais dos vitoriosos. Nunca vos entregueis a situações, a aflições desnecessárias, nem vos permitais a excessiva valorização das ocorrências de desgaste e dor. A árvore gigantesca atinge 1 milênio ou 2, qual a sequoia. Milésimo a milésimo de crescimento, e o universo glorioso é resultado da micropartícula aglutinada a outra, formando o cosmo. Conquista a conquista, alcançareis a glória estelar. Aqui vimos para vos estimular, filhos da alma, na desincumbência dos vossos deveres, agradecendo a vida pelas ciladas, problemas, incompreensão. Então, vejam só, ele nos coloca, né, que devemos agradecer a vida por essas dificuldades todas, né, porque isso está burilando o nosso ser. Mas não vos ouvideis de que na nossa casa, que ostenta a bandeira branca da paz e que preserva o estrelado céu do Evangelho, o amor, a lídima fraternidade e a união devem ser a via láctea apontando-vos o rumo na direção do Mestre Solar. Então, muitas dessas questões ele está se referindo ali aos trabalhadores, né? Muitas ali se referindo ao próprio trabalho do Divaldo, dos outros tantos
espíritas nos seus trabalhos, para que não desanimem, e que, como ele fala, a casa lá onde ele estava, que seria ali na Mansão do Caminho, teria que ser sempre ali banhada pela lídima fraternidade e a união, né? Então, para que não desanimem diante de tantas situações que são criadas, que nós até já comentamos anteriormente. Mantende nossa casa na pulcritude do Evangelho, ou seja, todas as casas, né? Todos os centros espíritas, porque aqui ele está se dirigindo às casas espíritas, né? Mantendem nossa casa na pulcritude do Evangelho, na singeleza, na harmonia dos homens e das mulheres do caminho, estando solidários e joviais para atender a dor cada vez mais açoitando mais forte lá fora os que se desagasalharam, perdendo o abrigo que Deus lhes confiara, e sede felizes por haverdes encontrado o rumo. Nada, meus filhos, vos tisne a confiança, o respeito, o ideal, cantando hosanas à família, que é o pródromo da fraternidade universal. Dentro da família consanguínea, aqui em nossa casa, encontrais o laboratório fraterno para abraçardes o mundo com Jesus, vitoriosos e pacíficos. Há um poema imortal de Henrique Heine que é um canto à alegria. O nobre poeta alemão escreveu no arrebatamento que a alegria é a taça que carrega o licor embriagador da felicidade que deve ser sorvido para transformar o mundo num poema. Alegria, meus filhos. Quem ama Jesus possui um tesouro. É alguém em cujo coração não há lugar para a tristeza ou mágoa, revide ou desconforto moral. Sublimes lições, porque quantas vezes na vida passamos por fases mais difíceis, de incompreensões, né, de situações, o próprio mundo, o próprio entorno, as próprias reações das pessoas que estão no nosso entorno, nem sempre são dentro de um padrão esperado, né? Então, para tudo isso, nós precisamos de muita compreensão, muita confiança e buscar, né? Cultivar, resgatar essa alegria que Ele está nos propondo, nos convidando. Saudai a era nova, simples e bons, desataviados e joviais, porque estas são as gemas da coroa do amor sobre a cabeça dos felizardos da fé. Na Terra, planeta de provas e expiações, a dor cavalga o organismo humano, ameaçando a inteligência e a razão, o sentimento e a coragem, como se fosse estiolar as conquistas dos seres. Mas nós que sabemos da imortalidade, entendemos que esse é o mecanismo transitório da nossa libertação triunfal para a glória do Espírito. Então, nós que temos esse conhecimento, nós que temos a bênção de viver e de compreender que vivemos aos tempos do Consolador, porque quantos não podem estar vivendo os tempos do Consolador sentindo o horror dessa época, sentindo as dores cruciais e os desequilíbrios dessa época, sentindo um olhar para a vida, ao invés de esperançoso, de confiança, um olhar cinzento, sem ver ali uma luz no fim do túnel, sem o sentido para suas existências. Então, nós que temos essa bênção de ter esse conhecimento, nos mantermos firmes e agradecidos pela oportunidade de estarmos encarnados nesses tempos. E ele continua: não obstante,
já possuirmos o tesouro do discernimento e as conquistas da sabedoria, ainda desejamos conduzir-nos pela ilusão que nos leva a despertamentos dolorosos. O que ele está colocando? Que mesmo com todo esse aprendizado, mesmo com o desenvolvimento do discernimento, o discernimento é o uso da razão, da lógica, da coerência, é olhar, analisar uma situação e ter uma lógica, uma coerência diante dos fatos, né? Mas ele está nos alertando que mesmo com tudo isso, podemos e temos nos conduzido quantas vezes pela ilusão que nos leva a despertamentos dolorosos. Que apliquemos esses conhecimentos do Evangelho na realização interior, no equilíbrio e na estrita confiança em Deus. Disse-nos Jesus: eu vos mando como ovelhas mansas ao meio dos lobos, afirmando-nos que não encontraríamos compreensão nem aplausos, não teríamos apoio nem compensações, mas o sentiríamos experimentando paz interior. Então, eis que vos envio no meio dos lobos. Então, ele disse aos discípulos, e os seus discípulos eram aqueles e todos os outros, né? Que naquela ocasião, naquela época e nos tempos futuros, no hoje, todos aqueles que estão buscando, né? Essa vivência do Evangelho. Então, ele manda no meio dos lobos, ou seja, no meio das incompreensões, no meio das agressões, no meio das ironias. Mas o que ele fala aqui? Não terão aplausos nem compreensão, mas o sentiríamos. Então, o Dr. Bezerra diz que sentiríamos a Jesus, né? Experimentando paz interior. Meus filhos, fostes honrados pela doutrina espírita, que liberta o homem da ignorância e guinda-o à espiritualidade superior. Tende coragem, porfiai no bem, assentai nos hábitos salutares os vossos sentimentos. Olha, isso é muito importante. Tende coragem, temos que ter coragem para enfrentar a vida, para fazer os nossos dias produtivos, mantendo a serenidade, a coerência. Então, tende coragem, porfiai no bem, quer dizer, não desistir, né? Ficar ali firmemente no bem. Assentai nos hábitos salutares. Então, buscar o comportamento, os hábitos saudáveis. Então, assentai nos hábitos salutares os vossos sentimentos e lutai contra as imperfeições morais que residem no mundo íntimo de todos nós. Então, não é lutar contra as imperfeições que está no outro, mas as imperfeições que está no íntimo de cada um de nós. Estamos convidados ao banquete de luz e não podemos desfraudar outra bandeira senão a da fraternidade, nem defraudar o nosso sublime anfitrião. Então, estamos convidados ao banquete de luz e não podemos desfraudar outra bandeira senão a da fraternidade, nem defraudar o nosso sublime anfitrião. Não estais a sós. Na noite tenebrosa, os astros espirituais brilham no céu das vossas almas. Na solidão mais crua, a presença dos vossos guias protege-vos do mal. Nas incompreensões mais ásperas, o Senhor está convosco. É certo que ele não vos promete as glórias da terra, mas vos guindará a plenitude dos céus, que já começa em vossos corações desde agora. Tende, pois, bom ânimo e continuai no bem.
Aqui estamos em nome dos espíritos espíritas do Brasil e de Portugal, num ato de fraternidade para dizermos que antes de vos reencarnardes, vos comprometestes com a construção da era nova e do mundo melhor. Obreiros da fé renovada, ide adiante, confiante e felizes, o Senhor irá convosco. Rogando a Ele, nosso amigo e benfeitor, que permaneça conosco. Abraça-vos o servidor humílimo e paternal, Bezerra. Então, mais um convite, mais uma convocação, podemos dizer, né? Embora eles não nos forcem, mas entendamos como uma convocação para que demos a seriedade desse convite do vinde a mim aos tempos do Consolador, né? Que sabíamos antes de aqui estarmos. Aqui ele se refere a todos os espíritos espíritas. Aliás, ele diz que está junto a espíritos espíritas, nos trazendo a nós espíritas esse convite, ao mesmo tempo esse alento de que, se estamos passando por situações difíceis, sabíamos, nos comprometemos do lado de lá, que faríamos parte na construção da era nova. Então isso tem que estar forte em nós, sabermos que fazemos parte da construção da era nova. Muito a refletir também essa mensagem, que é a terceira, muito a refletir para que consigamos resgatar aí a confiança, a certeza de que não estamos ao léu, de que Deus está no leme e Jesus é o nosso pastor e conhece a cada ovelha pelo nome, e a ovelha o conhece a sua voz, como vemos lá nos ensinos de Jesus. Então fiquemos atentos, guardando a serenidade, construindo a paz em nossos corações e assim emanaremos vibrações amorosas aos que estão em nosso entorno. Que fiquemos em paz. Olá, hoje nós vamos finalizar o capítulo 11 do livro Primícias do Reino, pelo Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Franco. O nome do capítulo é O Tabor e a Planície. Então, nas últimas palestras doutrinárias online, nós fomos pegando todas as informações, fomos lendo, fomos refletindo, né? Então, do momento em que o mestre está no Tabor, ali da transfiguração, vários ensinamentos, o porquê de somente 3 discípulos estarem ali, só o mestre saberia ali identificar, né, as características para que os 3 pudessem testemunhar esse momento onde havia sido feita, né, onde foi feita a revelação, e que ele pede que eles guardem silêncio, e ao mesmo tempo um pai apresenta o seu filho que sofria ali uma forte obsessão, né, que hoje nós sabemos, né, nós temos, que nós vamos ler também aqui no livro dos médiuns, né, eu trouxe para reforçar com Kardec, né, o capítulo 23 da obsessão. Então era de fato ali uma subjugação. Então esse jovem estava ali sofrendo esse assédio desse obsessor, e ele é apresentado durante a ausência de Jesus aos outros discípulos, né, que não haviam acompanhado. E os outros discípulos, onde nós paramos, eles tentaram ali, né, de tudo para tirar, né, subtrair essa influência do obsessor frente ao obsediado.
Porém, todos os esforços foram infrutíferos, né? Inclusive chega um ponto ali que Simão, o Zelote, né? Ele fica tão inseguro que ele fala: onde está o mestre, né? Que não vem nos socorrer, né? E quando Jesus aparece, é o pai que relata a situação, né? Então ele contextualiza, ele fala ali do filho, do assédio, dos anos de sofrimento e que os discípulos não o puderam ajudar, né? E ele apela diretamente a Jesus, né? Por amor, né? Foi isso que nós falamos, né? Ali o que impulsionou esse pai a levar o filho, e ele roga diretamente ao mestre. E o mestre responde: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O rabi se comove, o semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos e os admoesta com veemência e compaixão. Vamos prestar atenção, né? Jesus, nosso mestre, nosso querido irmão maior, né? A compaixão compreende as fraquezas dos convidados a esparcir a semente da boa nova. Então eu fiz questão de reler esse parágrafo porque, né, ficou claro aqui, né, durante a leitura, que de alguma forma não houve o êxito, né, nas tentativas deles, né? Vamos ver, eles conviviam com Jesus, mas cada um deles estava em sua ascensão, né? Então eles não conseguiram, né? Foram num momento assim, parecia uma forte dependência do mestre, né? Tanto é que eles falam: onde está o mestre, porque nós tentamos e não conseguimos, né? Jesus evidentemente acaba expulsando, né, o obsessor, e o pai volta ali com o filho para casa, que foi onde a gente terminou, e que inclusive o Judas tenta se justificar, né? Fizemos tudo quanto nos ensinaste, nada conseguimos. Então parece até que o mestre foi até falho, né? Eu fiz tudo que você me ensinou, mas eu não consegui, né? Então, para concluir aqui o capítulo, vamos àqueles, né, que a Amélia Rodrigues nos traz, aqueles momentos mais íntimos ali deles com Jesus. Eles tinham, né? Então eles tinham os momentos junto às multidões, a parte prática, né, digamos assim, mas eles tinham o privilégio de ter ali conversações mais particulares, onde eles tiravam as dúvidas, né? Depois ali desses eventos, desses acontecimentos, surgiam muitos questionamentos em grupo e questionamentos individuais, que tanto é relatado por Amélia Rodrigues, pelo espírito de Humberto de Campos em Boa Nova, né? Esses diálogos particulares que nós já lemos tantas vezes, mas que são sempre muito ricos, né? Para uma leitura, assim, cada vez que a gente lê, se aprofunda, a gente aprende mais, né? Então vamos lá para concluirmos. À noite, quando o zimbório se vestia de estrelas brilhantes, ainda sob o impacto das manifestações do mestre no Tabor e na planície, Simão, traduzindo possivelmente a visível inquietação dos companheiros, aproximou-se dele, que meditava, e indagou visivelmente emocionado: por que não puderam eles expulsar o espírito imundo? Então fica mesmo, né? Quando a gente está se dedicando a algo e a gente não consegue, a gente quer procurar entender, né, o motivo, por que não deu certo, né? E eles ali na sua processo de aprendizagem estavam questionando ao mestre. Aí Jesus fala: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, elucidou o amigo, né, Jesus. Desejando, no entanto, utilizar o momento para melhor instruir os companheiros desatentos e pretensiosos, o Senhor esclareceu:
Antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo, né? Então, nós sabemos através da doutrina espírita da continuidade da vida. E Jesus aqui afirma isso. Então, esse espírito que estava ali influenciando fortemente o jovem, né? A lição ele já viveu antes, né? E já tem as suas dificuldades. Continua com a mesma dificuldade. Enquanto não tiver ali o quê? O arrependimento, a atitude de melhorar, né? Então, enquanto o espírito ainda tem aquela questão, digamos assim, a ser resolvida com aquele que acredita ser o seu inimigo, ele vai continuar com o pensamento firme ali, né? Ele vai ficar ali estacionado, né? Digamos assim. Enganados, como se deixaram conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. Então, são os erros, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, não existe um salto com a morte do corpo, né? Como se a gente estivesse passando ali por um portal, onde de uma hora para outra, subitamente, ao nos desprendermos do nosso corpo físico, tornarmos um espírito puro, um espírito perfeito, um espírito iluminado. Não é assim que acontece. Então, as dificuldades que tanto acalentamos em nossos corações durante a encarnação, elas vão permanecer no plano espiritual. A morte não os transformou. Essa palavra é muito importante, né? Transformação. Viajores do tempo são o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as, emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Então, é um viver, um reviver intermitente, né? Os espíritos relatam, né? Como se tivesse o tempo inteiro mediante aquela cena, aquela dor, aquela dificuldade, né? Constantemente esse assédio, né? Então, eu vou fazer uma pausa aqui, até para enfatizar essa questão com Kardec, né? Então, eles ficam emanados, vinculados, né? Uma perfeita união de pensamentos. Então, no capítulo 23 do livro dos médiuns, a segunda parte, que é da obsessão, o nome do capítulo, item 237. No número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a ela conduzem como se faz com uma criança. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E aí, mais adiante, no item 240, né? A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo, né? Então, nós vimos com os relatos que foram dados, né, do jovem. Então, de tantas situações ali que ele havia vivido e tanto era ali o infrutífero, né? Essa questão dele, né? Tinha ali questão de asfixia
de se jogar, né, de atear até mesmo fogo em si, né? Tudo isso sobre o assédio aí desse obsessor. Então, portanto, era uma subjugação, e a subjugação, Kardec ainda acrescenta que pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão considera sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Então, eu vou parar aqui a leitura de Kardec para que a gente possa voltar, né? Porque aqui já está bem claro, bem contextualizado dentro da doutrina qual era a real situação, né? E Jesus traz aí essa questão do passado, desses laços que nos unem ao nosso obsessor. Fez uma pausa espontânea e prosseguiu. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. São essas as premissas da Boa Nova. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Nós temos que ser abundantes no amor e abundantes no perdão para romper com esses laços, que é isso que vai vir a conclusão do ensinamento. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força senão a força do amor. Eu vou ler de novo. Então, mediante esses casos, né? Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possui força senão a força do amor. Então, vejam ali o amor de Jesus por nós, né? Ele classifica aquele espírito que está ali envolvido em dificuldades, que não conseguiu perdoar, que desencarna ainda preso a uma situação, a uma inquietação, como alguém ignorante, né? Alguém que não sabe nem sequer tem conhecimento do seu real estado. Porque quando a gente tem ali a consciência, o arrependimento, a gente consegue entender a que ponto nós chegamos. É só assim que a gente vai movimentar, buscar uma cura, uma modificação. Então, é só o amor. Não apenas os expulsar daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também os socorrer, enlaçando-os com amor. Então não é só romper o elo, não é afastar, como se colocasse um numa sala, outro na outra sala, né? Para romper essa convivência como se fossem parasitas, né? Então, veja, é uma paralisação da vontade, né? Se encontra sobre um verdadeiro jugo, como Kardec colocou. Então, para romper aquilo, por isso que os esforços deles foram infrutíferos, porque eles somente davam ali comandos, palavras de ação. Saia, se afaste. E isso realmente não vai resolver, né? São atitudes de amor que vão fazer com que esse espírito se afaste. E o amor requer o quê? Socorro, o atendimento, né? Jesus recomenda, socorre, enlaça-os com amor. Não é só afastar e segregar, é acolhê-los também. É evidente que o jovenzinho precisava desse acolhimento, né? Mas o espírito também. Essa emanação de amor que Jesus, só ele tem, né? E ele envolveu com amor o jovem e o obsessor. Por isso que foi possível ali romper, né, esse elo. Novamente silenciou e envolveu os amigos num olhar de bondade para logo continuar.
são nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade. E é em razão disso que a mensagem de vida não se reveste das indumentárias fantasiosas tão do agrado geral. É semente de luz para fecundação no solo do espírito. Então, quantas vezes nos precipitamos nessas dificuldades, né? Perdidos em ilusões, e somos teimosos, né? Não queremos ser ajudados, não queremos deixar ir, não queremos perdoar, né? Nós acalentamos, nós nutrimos esse elo de dor e dificuldade, né? E quanto amor Jesus tem por nós e permite que sejamos envolvidos, nos permite que sejamos auxiliados, ao tempo inteiro temos ali a opção de deixarmos, de perdoar, né? De acolhermos as vibrações de amor, os conselhos amorosos dos espíritos superiores. A ajuda está em todo lugar, né? Nós temos é que sintonizar. Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com amor incessantemente. Então, esse jejum, essa oração e jejum, né? A oração do amor infatigável e o jejum das paixões. Quanta profundidade, né? Que a gente, às vezes, na nossa pequenez, a gente pode achar que seja uma fórmula pronta. Uma oração e um jejum de alimento. E não é isso, né? É a oração do amor infatigável e o jejum das paixões. Então, o jejum é a gente se privar de algo, não é? Quando a gente deixa de se alimentar, a gente está se privando de algo. Para fazer um exame, por exemplo, jejum de alimento por tantas horas, jejum de água, né? Você se priva de alguma coisa. E aqui, para você ajudar, para você socorrer, você não tem que se privar de julgamentos, né? São paixões, o julgar, o egoísmo. Eu não, é a escolha dele. Não, nós estamos sendo cristãos. Se a gente não estende a mão, né? E quantas vezes nós estamos sendo auxiliados pela espiritualidade que ali pratica, né? Como ele coloca aqui, estão por toda parte. Então, com certeza esse espírito foi muito ajudado por irmãos, por falanges de espíritos amorosos, que acolheram, que levaram, né, que foram ali ajudar, né? E isso acontece a todo instante, dentro do trabalho mediúnico, né? Não se encerra ali durante a sessão, continua, né? A assistência, o amor é abundante. Se amardes ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu peço podeis fazê-lo, e muito mais, se o quiserdes. No leve ar da noite bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. Então fica aqui esse capítulo com lições preciosas que culminou na lição maior, a lição do amor, né? Lembremos sempre do amor de Deus por nós, do amor de Jesus por nós, né? E fica esse exemplo maravilhoso para que a gente possa praticar esse jejum e essa oração recomendados por Jesus. Boas reflexões, boa semana a todos e até a próxima, se Deus quiser.